Olá, queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves 1. Nossa aula de hoje é sobre a descoberta da célula e dos seres microscópicos. Na aula passada, a gente falou sobre os primeiros seres vivos. Falamos então como as condições da atmosfera primitiva foram mudando ao longo do tempo e essas mudanças, essas transformações químicas que aconteceram, possibilitaram então o surgimento dos primeiros seres vivos. É, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre, como a gente falou sobre os primeiros seres vivos, e a gente falou que esses seres eles eram seres diminutos, microscópicos, simples, apenas um aglomerado de moléculas com delimitação dessas moléculas e essa delimitação dessas moléculas possibilitavam essa individualidade, essa capacidade de manter sua estrutura, de reproduzir e de crescer. Mas então, se esses seres eram diminutos e a gente sabe que hoje a gente sabe que os seres eles são formados por células, é, ali por volta do século XV, iniciaram então os estudos sobre seres microscópicos e sobre células. Mas como essas células, esses seres microscópicos foram descobertos? Porque até então não se tinha conhecimento disso. A gente sabe que os primeiros seres vivos eram assim, mas a gente chegou a essa conclusão após a descoberta dos micro-organismos e a descoberta da célula. Então vamos ver sobre isso, sobre essa descoberta. Então, a estrutura dos primeiros seres vivos era muito simples, é aquilo que a gente estava falando. A hipótese era que surgiu uma fina membrana e que essa membrana ela envolvia moléculas que eram responsáveis pelo metabolismo desses primeiros seres vivos. Vocês lembram que nas aulas que a gente falou sobre, na aula que a gente falou sobre características dos seres vivos, a gente falou que uma das características dos seres vivos é o metabolismo, é a capacidade de realizar metabolismo. Então, o que delimitava, o que envolvia as moléculas que realizavam o metabolismo desses seres vivos era uma fina membrana que estava presente ali. Então a estrutura desses primeiros seres vivos era muito simples, mas à medida que eles foram evoluindo, eles formaram então uma estrutura mais complexa e a partir daí surgiram as células, que é uma estrutura que forma todos os seres vivos atuais que também são formadas por membranas. Então os primeiros seres vivos que eram delimitados por membranas tornaram-se mais na frente seres unicelulares, que eram formados por uma única célula. Essa célula era delimitada por membrana e essa membrana delimitava ali então, ela envolvia as moléculas responsáveis pelo metabolismo desses seres vivos. Então, a partir desta evolução e transformação em célula, acredita-se que todos os seres vivos eles foram evoluindo a partir dessas primeiras células que foram formadas. Então a gente vai falar aqui sobre a descoberta das células e dos seres microscópicos. Como que a evolução do conhecimento científico possibilitou o descobrimento dessas duas coisas, da célula e dos seres microscópicos. Então, o primeiro passo foi o quê? A existência de um microscópio, porque a gente está falando de célula e a gente está falando de seres microscópicos. Ou seja, para que as pessoas descobrissem que existiam essas estruturas que eram muito diminutas e não eram vistas a olho nu, era necessária a existência de um microscópio. Não se sabe se Antônio van Leeuwenhoek foi o primeiro se foi ele que criou o microscópio, mas ali por volta do século XV não, por volta do século XVII, esse cara, o Anthony, ele utilizava muito o microscópio e o microscópio que ele utilizava era esse aí, ó, que a gente tem aqui na imagem, mostrando. Era um microscópio utilizado por Leeuwenhoek. Aqui a gente tem um suporte para o material a ser estudado, ou seja, o que ele ia estudar, ele colocava ali. E mais aqui abaixo eu tenho uma lente. Para que essa lente? Para que aumente o material que ele está estudando. Então, ali no século XVII, ele utilizava muito o microscópio. Então, os primeiros registros que se tem da utilização do microscópio é por Antony van Leeuwenhoek. Ele utilizava bastante
o microscópio. Então esse microscópio dele tinha uma única lente. Essa única lente do microscópio dele tinha uma capacidade de aumentar a imagem cerca de 200 vezes. Ou seja, era bem pequenininho e aumentava ali esse material até cerca de 200 vezes. Então possibilitava um aumento até legal. Hoje o nosso microscópio ele é bem mais potente, tem mais lente, o número de lentes é maior, tem lente ocular e tem lente objetiva. Então melhorou, evoluiu o microscópio, então tem uma possibilidade de aumento bem maior. O microscópio óptico, por exemplo, que é o que a gente utiliza olhando aqui com lentes oculares, ele tem uma capacidade de aumento de 1000 vezes. Então mudou bastante. O eletrônico, então nem se fala, o eletrônico tem uma capacidade gigantesca de aumento. Esse cara, o Anthony, ele utilizava gotas de sangue, poças de água, pedaços de plantas, tudo ele ia colocando nesse microscópio de uma única lente e ia então analisando e vendo o que ele via ali nesse material que ele estava analisando. Então, ele ficou conhecido como o descobridor dos micro-organismos. Por quê? Porque quando ele pegava poças de águas para analisar, o que ele via? Ele via muitos seres diminutos ali, muitos seres microscópicos se movimentando, e ele conseguia observar que esses seres eles aumentavam, eles cresciam, eles se dividiam. Então, com isso, o que aconteceu? Ele foi o primeiro a ser o observador desses micro-organismos. Então, ele ficou conhecido como descobridor dos micro-organismos. Então, como aconteceu a descoberta dos seres microscópicos? A descoberta aconteceu com Anthony van Leeuwenhoek, quando ele, utilizando seu microscópio, utilizava vários materiais em um microscópio de uma única lente, e um desses materiais que ele utilizava era poças de água. E com isso ele encontrou vários seres microscópicos ali e ele foi desenhando esses seres microscópicos e registrando a formato deles. Ele desenhou várias bactérias que ele via então nesse material que ele analisava. Então, certo, ocorreu a descoberta então dos primeiros seres microscópicos, das bactérias, por exemplo, foi por Anthony van Leeuwenhoek. Então, posteriormente, com os estudos de Anthony van Leeuwenhoek, como ele foi um cara muito persistente ali nos seus estudos, utilizando um microscópio simples, e observando os resultados que ele teve, ele descobriu que existia. Então, Robert Hooke, que era um físico inglês, nasceu em 1635 e morreu em 1703, ele resolveu também adentrar nesse ramo e utilizar microscópio em seus estudos. E aí o que ele fez? Ele aperfeiçoou o microscópio, pegou o microscópio que Leeuwenhoek estudava e construiu o seu próprio modelo de microscópio, que é esse que a gente vê aqui na imagem. Ó. Então o dele era mais complexo, ou seja, tinha mais lentes e ele gerava imagens um pouco mais nítidas. Então aqui, ó, aqui embaixo tinha lente e aqui em cima tinha lente. Então aqui é a ocular, é onde você coloca o olho. E aqui embaixo são as lentes objetivas. E aqui embaixo, onde ele está mostrando, é o suporte para colocar o material a ser estudado. Então, com este equipamento, o Robert Hooke, ele analisou diferentes materiais biológicos. Então, com os diversos estudos de Robert Hooke, em 1667, ele analisando material da célula de cortiça, eu acho que vocês sabem o que é cortiça, aquele material que eles utilizam para tampar vinho, aquilo ali é cortiça. Então ele pegava aquele material, tirava pequenos fragmentozinhos bem fininhos e colocava no microscópio para analisar. E ali por volta de 1667, ele descobriu uma estrutura de importância central para a vida, que era a célula, utilizando essa cortiça, porque ele publicou um artigo na qual todas as cavidades minúsculas que ele observava, conforme você pode analisar aqui na imagem, ó, você vê que tem várias cavidades pequenininhas aqui. Cada cavidadezinha dessa é minúscula e vazia.
são células mortas. Só que até o momento ele não sabia. Então ele chamou essas cavidades de cell. E cell significa um cômodo pequeno ou cela em inglês. Então cell é um cômodo pequeno ou cela em inglês. E a partir de então, a partir dessa descoberta dele, o termo ficou conhecido como célula. Passou a se empregar esse termo. Então, a partir disso, vários pesquisadores começaram a entrar nesse ramo, porque era algo novo, o microscópio surgiu, ele foi sendo aperfeiçoado, novas coisas estavam sendo descobertas, ou seja, era um mundo microscópico que tinha muitos micro-organismos, muita coisa para ser estudada, então várias pessoas começaram então a se estudar. O pontapé inicial foi com Anthony van Leeuwenhoek, que ele descobriu que existiam seres microscópicos, seres diminutos, e Robert Hooke, vendo isso, disse assim, não, vamos aperfeiçoar e vamos estudar mais. E aí ele descobriu as cavidades da célula de pedaços de cortiça. Ele viu então que tinha pequenas cavidades ali, ficaram conhecidas como célula. Então ali, ó, em 1838, ou seja, quase 200 anos depois, Matthias Schedel, ele fazendo estudos também ele era botânico, né? Então ele estudou vários fragmentos de plantas. Então ele chegou à conclusão de quê? De que todas as plantas eram formadas por células. Não contente, um zoólogo chamado Theodor Schwann também começou a estudar tecidos de animais, pedaços de corpo de animais. E ele chegou à mesma conclusão, de que todos os animais eram formados por células. Então, em 1667, a célula foi descoberta. Se descobriu ali que as cortiças tinham pequenas cavidades. Até o momento eles só imaginavam que eram cavidades, mas na verdade eram células mortas e com os estudos posteriores eles concluíram que aquilo ali eram células. E em 1838 se chegou à conclusão de que todas as plantas eram formadas por células e em 1839, um ano depois, concluiu-se que todos os animais também eram formados por células. Então tudo isso convergiu para quê? Para formar a teoria celular. Ou seja, a descoberta dos micro-organismos, a descoberta das células de cortiça em 1667 e a descoberta de que todas as plantas e todos os animais são formados por células em 1838 e em 1839 concluíram então para a formação da teoria celular. E o que é essa teoria celular? O que é essa teoria celular? O que ela vem dizer pra gente? Então, o primeiro é o quê? Que todos os seres vivos são formados por células. Vocês lembram que quando a gente viu a aula de características dos seres vivos, a gente viu que uma das características era possuir células? Então, entende-se que a teoria celular ela veio trazer isso, de que todos os seres vivos são formados por células. Então, é necessário que se tenha célula que seja formada por célula para ser considerado um ser vivo. Segundo, as células são as unidades básicas de estrutura e funcionamento dos seres vivos. Por isso que todos os seres vivos são formados por células, seja ele unicelular, tendo uma célula, ou pluricelular, tendo várias células. Porque a unidade básica de estrutura e funcionamento dos seres vivos são as células. E terceiro, uma célula ela só pode ter origem em outra, por processo de divisão celular. Ou seja, uma célula, ela se divide em duas se divide em quatro se divide em 8. Ou seja, uma célula, ela só se origina de outra. Não tem como ela surgir do nada. Essa foi a teoria celular. É de que todos os seres vivos são formados por células, a célula é a unidade básica, estrutura e funcional dos seres vivos e que uma célula se origina de outra a partir do processo de divisão celular. Certo? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui. A gente viu que a teoria celular ela veio como um exemplo de que o conhecimento científico ele é construído de forma coletiva ao longo do tempo. Vocês observaram que foi necessário que um dos pesquisadores lá no século XVII, em cerca de 1500 e pouco, ele fez o quê? 1600 e pouco ele fez o quê? Ele descobriu os micro-organismos. Depois, em 1667, outro pesquisador aperfeiçoou o microscópio e descobriu as células.
E em 1838 e 1839, novos pesquisadores botânicos, que são as pessoas que trabalham com plantas, e zoólogos, que são as pessoas que trabalham com animais, concluíram que tanto plantas quanto os animais são formados por células, fazendo com que todos esses pesquisadores, ao longo de quase 200 anos, chegassem a uma mesma conclusão. Ou seja, todo esse conhecimento ele foi sendo juntado, moldado para formar uma teoria, que é a teoria celular. Ou seja, o conhecimento científico ele não é feito por uma só pessoa, ele é feito por várias pessoas, vários cientistas, e ele é construído ao longo do tempo. Certo? Finalizamos nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência falando sobre a estrutura da célula, porque a gente já sabe que a célula existe, a gente já sabe como ela foi descoberta, a gente já sabe o que prega a teoria celular. Mas o que é uma célula? O que compõe uma célula? Isso é assunto da nossa próxima aula, ok? Bom descanso a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.